Hoje eu vou falar um pouco do inconsciente e linguagem. Jacques Lacan, um dos pensadores mais influentes da psicanálise moderna, reformulou a obra de Freud, integrando-se ao campo da linguística e da filosofia estruturalista. Enquanto Freud desenvolveu a noção de inconsciente a partir de suas observações clínicas, Lacan trouxe uma dimensão inédita, ao afirmar que o inconsciente é estruturado como a linguagem. Essa frase sintetiza a essência da contribuição lacaniana para a teoria psicanalítica, uma vez que redefine a forma como compreendemos o inconsciente. Não como um depósito de conteúdos reprimidos, mas como um sistema de significantes que opera de forma semelhante à linguagem. A linguagem para Lacan não é apenas um meio de comunicação, ela é a própria condição da subjetividade humana e da constituição do inconsciente. E através das palavras o sujeito expressa seu desejo, mas também se revela e se oculta em lapsos, atos falhos, esquecimento e outras manifestações. Essa relação entre linguagem e inconsciente oferece uma nova forma de pensar o psiquismo, mostrando como o sujeito é essencialmente um sujeito do inconsciente, uma entidade que não se conhece por completo e que é estruturada pelas leis da linguagem. O papel da linguagem na teoria psicanalítica de Lacan. Lacan revitou a obra de Freud como um olhar profundamente influenciado pela linguística estruturalista de Fernand de Saussure. Saussure introduziu uma distinção fundamental entre significante e significado. Significante é a forma material da palavra, enquanto significado é o conceito ao qual ela remete. Lacan viu nessa divisão uma chave para compreender o inconsciente. A palavra falada, o significante, nunca é completamente coincidente com o significado. Há sempre uma defasagem, uma falta, uma falha. E essa falha ou desajuste entre significante e significado é precisamente onde Lacan situou o inconsciente. Para ele, o inconsciente não é mais uma coisa que está escondida dentro de nós, esperando para ser descoberta, mas um efeito da linguagem. O inconsciente se manifesta nas falhas da fala, no lapso, nas contradições e nas ambiguidades. Assim, a fala inconsciente ou consciente ou eu falante não é uma expressão completa da subjetividade. Pelo contrário, o discurso inconsciente, aquilo que escapa quando falamos, revela aspectos mais profundos do sujeito. O eu falante e o inconsciente. A partir da teoria freudiana, sabemos que o sujeito não é totalmente consciente de seus desejos e pulsões. No entanto, Lacan vai além ao afirmar que essa divisão interna é sustentada pela linguagem. O eu que na fala, o eu que escolhe palavras para comunicar-se é diferente do eu que se revela nas falhas, nos lapsos. E esse eu falante tenta controlar o discurso, mas inevitavelmente o inconsciente se infiltra, revelando que o sujeito não sabe sobre si mesmo. Ao introduzir a dimensão linguística no inconsciente, Lacan demonstra que o sujeito está sempre dividido entre o ele, que quer dizer, e o que de fato diz. Essa divisão se dá por sujeito, e é essencialmente um ser da linguagem, e a linguagem com suas regras e limitações nunca é capaz de capturar plenamente o que está no inconsciente. O inconsciente como uma estrutura de uma linguagem. A famosa frase de Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, é fundamental para entender sua visão de psiquismo. Ao dizer isso, Lacan sugere que o inconsciente funciona de acordo com as mesmas leis que regem a linguagem. Isso implica que o inconsciente não é um depósito de conteúdos reprimidos, como Freud originalmente propôs, mas uma estrutura dinâmica e sempre em movimento, cujas leis de funcionamento se assemelham às regras da gramática e da sintaxe. Uma das formas mais evidentes pelas quais o inconsciente se manifesta é através de lapsos, de linguagem e atos falhos. Quando a pessoa erra ao falar que age de maneira inesperada, algo do inconsciente emerge. E esses erros não são acidentais, eles são expressões de desejo inconsciente que não pode ser articulado de forma direta no discurso consciente. Um exemplo clínico comum seria o ato falho em que a pessoa, ao tentar nomear um objeto ou uma pessoa, troca as palavras, revelando um desejo ou um medo oculto. Linguagem e desejo. Lacan enfatizou a ligação profunda entre linguagem e desejo. Para ele, o desejo é sempre o desejo do outro, e esse desejo está mediado pela linguagem e pela relação do sujeito com os outros. O desejo nunca é plenamente satisfeito, porque está sempre em falta. E essa falta é uma característica fundamental da linguagem, onde o significante nunca coincide plenamente com o significado, gerando deslizamento constante que reflete a natureza insaciável do desejo humano. Um exemplo prático na clínica seria a maneira como os pacientes podem expressar seus desejos de forma indireta. A linguagem nunca esquece capturar completamente o sujeito deseja, e precisamente nesse espaço de ausência que o inconsciente opera. E o analista atento a essas falhas e deslizamento pode interpretar os desejos ocultos do analisando.
significante e o sujeito. A noção significante é central para Lacan. Ele define significante como unidade de linguagem que, ao ser articulado, estabelece uma cadeia de significantes. O sujeito, por sua vez, não é um ser autônomo e completo. Ele é constituído e moldado por essa cadeia de significantes. O sujeito não existe apenas na linguagem, ele é feito da linguagem. E essa visão contraria a ideia cartesiana de um sujeito soberano, consciente e autocentrado. Lacan argumenta que o sujeito é o sujeito do inconsciente. Significa que ele está sempre em uma posição de falta. E ele é definido pelo petaquilho que lhe escapa, por aquilo que ele não sabe de si mesmo. A identidade do sujeito é, portanto, fragmentada e constantemente mediada pela linguagem. O grande outro, o grande conceito fundamental em Lacan é o grande outro, que representa a instância simbólica da linguagem e da lei. O outro é o lugar onde a linguagem vem e de onde o sujeito se encontra. Para Lacan, o sujeito é sempre o sujeito do outro, ou seja, uma existência determinada pela relação com essa alteridade simbólica. O desejo do sujeito é o desejo do outro na medida em que ele busca reconhecimento e validação por parte desse outro. Na clínica, essa relação com o outro se manifesta de várias formas. O paciente pode buscar aprovação, identificação, até mesmo confronto com figuras de autoridade ou com o próprio analista. O papel do analista, então, é ocultar simbolicamente o lugar do outro, facilitando a descoberta do desejo e das angústias que o sujeito não consegue nomear. A função da linguagem na clínica psicanalítica lacaniana, a linguagem ocupa um papel central. O analista deve estar atento à falta do paciente, mas não apenas ao conteúdo explícito, ao lápis, às hesitações, à repetição que o inconsciente se manifesta. Lacan afirmou que o analista deve ouvir o que está além do que é dito, interpretando o que emerge do discurso inconsciente do paciente. A escuta atenta e interpretação. A escuta psicanalítica não é passiva. O analista deve estar sempre atento ao modo como o paciente estrutura seu discurso, às interrupções e os desvios que ocorrem durante a fala. Esse momento revela a presença do inconsciente. A interpretação do analista, por sua vez, deve ser pontual e precisa. Não se trata de dar respostas prontas ao paciente, mas de lançar significantes que possam reorientar o discurso e abrir novas possibilidades de entendimento. Por exemplo, o paciente pode falar repetidamente sobre um evento trivial, como perder a chave de casa. A insistência nesse tema aparentemente banal pode revelar um desejo mais profundo de perda ou de mudança, que é algo que o paciente não consegue articular diretamente. A função do analista é captar essas nuances e sugerir interpretações que participam ao analisando acessar esse desejo inconsciente. Conclusão. A relação entre linguagem e consciente, segundo Lacan, oferece uma nova maneira de compreender o psiquismo humano. Ao afirmar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, Lacan desloca o foco da psicanálise para a dinâmica simbólica e linguística que molda o sujeito e seu desejo. A linguagem para ele não é apenas um meio de comunicação, mas a própria condição da subjetividade e da existência do inconsciente. Na clínica, a atenção à linguagem e suas falhas permite ao analista acessar o inconsciente do paciente, revelando seus desejos ocultos e suas angústias não ditas. O sujeito, por sua vez, encontra na linguagem uma estrutura que, ao mesmo tempo, define, limita e mantém uma constante busca pelo outro e pelo desejo que nunca se realiza plenamente. A obra de Lacan nos convida a repensar a subjetividade humana, não como algo estático ou fechado, mas como algo ou processo dinâmico, sempre em relação com a linguagem e com o outro. É nesse espaço de falta que o deslizamento que o sujeito se constitui e, ao mesmo tempo, se perde, revelando a complexidade de sua existência. Então, falei um pouco da linguagem, né? E do inconsciente, que Lacan fala que a linguagem ou inconsciente é estruturado como a linguagem. Psicanálise, inconsciente e linguagem.